Então, o texto de Marcos, capítulo 4, Jesus, a partir do versículo 1, começa a falar assim: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. O texto é um pouquinho longo, mas vamos ser bem rápido. E assim, ele lhe transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. A outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar o sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Jesus ele vai começar a explicar o que é cada solo. Quando se afastaram das multidões, os 12 discípulos e alguns outros que o seguiram lhe pediram para explicar as parábolas. Então Jesus revelou: a vós foi concedido, olha como eu amo esse versículo, a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aleluia. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de quê? Mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e desejam ser perdoados. Então Jesus o questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Agora ele vai começar a explicar o que é cada coração, cada solo. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com a semente em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, eles ficam muito felizes. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmo, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente desistem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, eles escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Versículo 20. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nessa manhã a gente entenda que o único que pode conceder crescimento, frutos, é o Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço para a glória do teu santo nome. Amém. Jesus agora ele está explicando essa parábola e ele fala assim: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender outras, vocês não vão entender. Por quê? Porque a parábola do semeador é o início de toda a escritura. E Jesus está falando assim: olha, por mais que esteja multidões querendo ouvir, Jesus ele não se impacta com a multidão. Presta atenção no que o pastor está falando. Jesus não presta atenção a volume, a multidão.
O que Jesus se interessa é, será que o nosso coração está pronto para receber a palavra dele? Observa que tem uma multidão ouvindo ele, mas o segredo é para 12. Existem muitas pessoas que querem Jesus, mas intimidade é para 12. Sempre vai ter isso na nossa vida, sempre vai ter. Jesus, ele tem disponível palavra para todo mundo, mas ele está falando assim, ó, nem todo mundo tem o coração para receber a minha palavra. Todo mundo só quer receber o meu poder, só querem receber os meus milagres. E Jesus fala, será que o coração de vocês pode receber os mistérios? Quando eu era pequeno, eu ouvia a palavra mistério, eu já imaginava alguma coisa com terror. Imagina um mistério. Mas o mistério significa coisas escondidas, coisas ocultas, que o mundo não pode entender. Mas ele está falando que eu revelei para vocês. Preste atenção. Tudo que Jesus fala, você nunca vai compreender pela sua inteligência ou pela sua capacidade natural. Você precisa da inteligência espiritual. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, e eu me entreguei de verdade para Ele, eu agora recebo o Espírito Santo, e na hora que o Espírito Santo entra em mim, é despertado a inteligência espiritual. Você ouvia a Bíblia, alguém falar e, nossa, não entendi nada. Mas agora você começa a ter o entendimento da palavra. Agora o pastor prega e você fala assim, agora faz sentido. Agora eu estou entendendo. Por quê? A sua mente espiritual foi desperta. Dá um glória a Deus, aleluia. Agora eu consigo ler a palavra de Deus e entender. Agora eu consigo ouvir uma pregação e falar, é para mim aquilo ali. Por quê? A minha mentalidade espiritual foi disparada. E Jesus está falando assim, olha, só pode ouvir essa parábola quem tem a sua mentalidade espiritual aberta. E uma das coisas que você precisa aplicar na sua vida é, eu não ando pelo conhecimento, pelas faculdades desse mundo, mas eu ando, vivo e pratico pela inteligência espiritual. Pela inteligência. E Jesus agora começa a falar, lá no versículo 4, que existe alguns tipos de corações. Então, primeiro ele vai falar sobre o coração endurecido. Lá no versículo 4, ele diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Aí lá no versículo 15, ele explica o que é isso. Ele explica que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Elas sentam, ouvem a palavra que foi semeada, mas assim que ouve a palavra, Satanás vem e toma a palavra delas. O que Jesus está dizendo? Existe muita pessoa que ouve, mas não compreende o que ouve. Eles sentavam com Jesus, eles ouviam Jesus, mas eles perguntavam, não entendi nada. O que esse cara está falando? Então ele diz que existem muitas pessoas que ouvem, mas isso não significa que elas acolhem a palavra. Eu posso ouvir o pastor pregar, o meu líder de Connect pregar 20 anos. Se o meu coração não foi aberto, eu não vou entender nada. É por isso que a gente começa a observar muitos irmãos na fé, que eles passam uma jornada inteira e a sua vida continua a mesma coisa. A sua vida não passou por transformação. A sua mentalidade continua a mesma mentalidade velha. Por quê? Eles sentam, ouvem Jesus falar, mas eles perguntam, eu não entendi nada. E ele diz que essas sementes é à beira do caminho. Sabe o que faz a entender a beira do caminho? São pessoas duras. Não porque elas têm rancor, mas elas sofreram muito na vida. Elas foram pisadas na vida. Elas não conseguem entender a doce graça de Deus. De tanto ela ter sofrido na sua vida, quando o Éder vai falar sobre o incrível amor de Deus, ela não consegue compreender. Por quê? As experiências e a dor é maior do que o amor de Deus. Então Jesus está falando que existe um tipo de coração que ele é endurecido. E olha essa frase, atitudes são reflexo do nosso coração. As minhas atitudes diárias só respondem aquilo que está no meu coração. As minhas atitudes, elas só saem para fora como ações, porque dentro do meu coração está cheio dela.
Isso é um perigo, porque se eu sou cristão e a minha vida não tem um exemplo, isso significa que dentro do meu coração já não há palavra. Porque atitudes são o reflexo do nosso coração. Quando você vê uma pessoa que ela tem ódio, raiva, ela quer matar outra pessoa, ela só tem esse desejo porque no coração dela está cheio daquilo. Mas uma pessoa generosa que ama, ela só pode amar o Léo porque dentro do coração dela tem amor, tem generosidade. E Jesus está dizendo, essa pessoa ela passou muita dor na vida. Beira do caminho, sabe o que ele está falando? Muitas vozes, muita pessoa palpitando na vida dele, muita pessoa dando opinião na vida dela, muitas vozes. Aí o que acontece? O diabo, ele sempre vai querer roubar de você essa palavra. Olha que interessante. Enquanto você está sentado, existe uma guerra frenética para tirar sua atenção daqui. Quando eu estava sentado ouvindo a pregação, e de repente os meus olhos iam para a parede, os meus olhos iam para o almoço, os meus olhos iam para a segunda-feira, a minha mente não parava, porque existem poderes invisíveis que querem roubar a semente de você. Existem poderes invisíveis, diabólicos, que querem roubar a atenção da palavra. E ele está dizendo que muitas pessoas foram roubadas da palavra, porque Satanás roubou. Gente, o maior prazer do diabo não é em te empobrecer. O maior prazer do diabo não é querer ver você chorar, mas é roubar sua atenção da palavra. E Jesus está dizendo que os demônios, eles roubaram a semente. Aí Jesus ele vai falar agora lá no versículo 5. Ele vai citar agora o segundo tipo de coração. E ele diz lá no versículo 5 e 6. Ele diz que outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Agora Jesus vai explicar o que é isso que ele está querendo dizer, lá no versículo 16 e 17. Ele diz assim: assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmo, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente desiste. Qual que é o segundo coração que Jesus está falando? Tem pessoas que você prega para ela e ele fica assim: meu Deus, que massa, que coisa linda, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou fazer. Que conselho, pastor? Ele vai. Na mesma velocidade que ele aplica, é a mesma velocidade que ele cai. São pessoas que elas vivem pelas emoções. Eu vou, pastor, conta comigo. Não, eu vou nesse projeto, eu faço. No domingo, na segunda-feira ele manda: pastor, já não dá mais. Jesus vai falar que esse coração é o superficial. Jesus está falando que muitas pessoas, eles ouvem com alegria. Glória a Deus, aleluia, foi para mim essa palavra. Poxa, por que ela não está aqui do meu lado? Era para ela essa palavra. E Jesus está falando que na mesma velocidade que ele recebe, ele também desiste. São pessoas são pessoas fogo de palha. São pessoas que elas, tudo é pela emoção e não pela reflexão. Eu preciso tomar uma atitude, eu vou e faço. Ela não para e ela não reflete sobre as atitudes dela. Poxa, será que se eu tomar essa decisão, eu vou ter prejuízo na minha vida? Será que se eu fizer isso, eu vou prejudicar o meu amigo, o meu cônjuge? E Jesus está falando que esses corações são superficiais. Que eles, na mesma velocidade que eles vão fazer, sabe por quê? Porque eles não têm raízes. Eles não têm perseverança. Eles ouvem, mas amanhã cai. Porque eles são superficiais. E Jesus está falando que tudo na minha vida dessa pessoa tem pouca duração. Jesus está falando assim, que esse tipo de coração, a vida dele dura tudo muito pouco. Nossa, eu comprei algo, em vez daquele algo, daquela bênção durar, Éder, dura pouco. Tudo naquela vida dele dura pouco. Ele ou ela entra em um relacionamento achando que é o relacionamento da vida, mas dura pouco.
Ele entra no emprego falando, caramba, essa é a vaga dos meus sonhos. Mas dura pouco. Ele começa um projeto. E ele dura pouco. Não, agora eu vou mudar minha vida, porque eu estou perseverando na palavra de Deus. Aí na terça, na quarta, vem as tribulações da vida, isso que ele está falando. Porque ao surgir tribulação ou perseguição, tribulação, ele está falando dos problemas aqui, ó. Das vozes. Eu não tenho vergonha de reconhecer. Muitas vezes eu entrava na igreja e o diabo vinha me atacando. Por que tu entra aqui? Por que tu faz isso? Por que tu toca a bateria? Por que você serve água? E aquelas vozes iam minando a minha mente. Aquelas vozes iam minando. Aí eu saía do culto mais triste. Eu entendi que enquanto eu não ter raízes, eu não posso dar fruto na vida. Porque se eu não tiver raízes, vem o vento, vem os problemas da vida, e eu já vou chorar para o travesseiro. E Jesus está falando, olha, esse tipo de coração é superficial. Agora ele vai citar o terceiro tipo de coração. Lá no versículo 7, acompanhe comigo. Ele vai falar que outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Aí ele vai explicar no versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, são o tipo de pessoa que escuta a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. Terceiro tipo de coração é o coração ocupado. Ele está falando que, em vez de as pessoas serem totalmente entregues a Jesus, existem os prazeres da vida. Jesus disse que nos últimos dias, antes de ele vir, pessoas vão estar só pensando na sua vida. Comprar, vender, casar, construir. Eles vão estar tão enredados com as coisas da terra, que eles não vão nem ver o Filho do Homem voltar. Aqui eu fico pensando, Senhor Jesus, me guarda. Guarda o meu coração. Porque ele diz que eles ouvem a palavra, é um cristão. Mas a sedução da riqueza, nossa, que oportunidade. Ei, 2022 é ano de oportunidade. Mas não deixe elas te seduzirem. Não deixe o poder te seduzir. Por que eles fazem? Amém, eu estou lá. Mas tudo faz concorrência com o Evangelho. Tudo faz concorrência com Jesus. Tudo faz concorrência. Por quê? Porque não tem raiz, não é perseverante e os prazeres da vida é mais importante que o Evangelho. Não, eu preciso enriquecer, eu preciso trabalhar. Aí trabalha. Se desgasta demais. Jesus vem e ele não percebe, porque o rapto da igreja vai ser imperceptível. E Jesus diz, ai daqueles que tiverem enredados com as coisas deste mundo, com as confusão deste mundo. Os desejos da minha vida é mais importante do que a vontade de Deus. Aí o Senhor Jesus está falando que no mundo existem coisas gostosas, é ou não é? O mundo te oferece prazer, o mundo te oferece coisas deleitosas, coisas maravilhosas, mas são coisas que vão acabar te matando. Porque o que dá vida para uma pessoa é ele receber a palavra, colher a palavra e agora andar. Como o Éder disse, cara, que coisa maravilhosa. A gente pisa na palavra. Eu piso na palavra, não pisar para você perder, mas eu vivo pela palavra de Deus. As vozes não me dominam, os meus pensamentos não me dominam, as minhas emoções não me dominam. Por quê? Uma vez a semente semeada, ela precisa o quê? Regar, crescer, frutificar. E Jesus está dizendo que as ambições sufocam a palavra. A gente vai lá no Instagram e olha, poxa, como eu queria ser igual a ele e a ela. É despertado em mim uma ambição, uma ganância. Vou fazer, eu preciso fazer, eu tenho que ser diferente, eu tenho que comprar, eu tenho que mostrar para aquela lá que agora eu estou melhor na vida. Eu preciso mostrar para ele que agora eu cresci na vida. Eu preciso agora esmiuçar. Eu vou fazer ele passar vergonha. E Jesus diz que
uma pessoa dessa ela não vai frutificar. Só que Jesus agora ele vai falar sobre o último e o quarto tipo de coração. Lá no versículo 8, Jesus começa a dizer: finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Jesus ele vai explicar o que é isso. No versículo 20: todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa, um coração bom. Estas ouvem a palavra, acolhem, guardam e oferecem farta colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que ouvir é diferente de você receber com mansidão a palavra. Ouvir não é a mesma coisa que você receber com mansidão. Por mais que aquela mensagem me confronte ao arrependimento, por mais que aquela palavra me confronte na minha mudança, o apóstolo Tiago diz: recebei com mansidão a palavra que pode transformar a sua vida. E Jesus está dizendo que ouvir não é a mesma coisa que acolher, porque a gente ouve e amanhã esquece. Se você já teve essa experiência de ouvir a palavra de Deus e sair do culto e falar: o que ele pregou? Mas eu dei glória a Deus, aleluia. Isso é um sinal que a sua semente foi roubada. Aquilo que você ouviu foi perdido no caminho. Por isso que Jesus ele diz que a parábola só pode ouvir pessoas espirituais. Eu lembro que eu assisti uma entrevista do Jô Soares, ele falando que já tinha lido a Bíblia 4, 7 vezes. Ler não é a mesma coisa que você ter revelação da palavra. Ele leu historicamente, mas a vida dele não foi mudada. Tem muita gente lendo a Bíblia, adorando a Deus, mas a sua vida, o seu coração continua o mesmo, continua duro. Eu estava tocando aqui. Caiu da onde esse martelo, Felipe? Caiu do céu, né? Eu estava tocando e o martelo caiu. Tem pessoas que têm um coração que você bate, mas não quebra. Você fala, mas não muda. Aí você vem de novo e não muda. Só que Jesus ele não usa martelo, não. Jesus ele usa a mão. A mão é mais pesada que o martelo. A gente faz o quê? Quem é amigo, avisa. A gente avisa, comunica. Jesus ele faz diferente. Ele arranca. Só que nesse arrancar dói. Dói. Porque ele vai fazer um transplante. E nesse transplante você vai ficar desacordado. Você vai perder muita coisa. Muitos amigos vão sumir. Mas um novo coração que ele vai colocar, ele traz novos amigos, novos pais, novas mães, novas influências. Por isso dá uma glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, ele fez um transplante de coração. A minha mãe falava: Júnior, para. Eu nunca entendia. Aí Jesus falou: rapaz, agora que tu não entende, eu vou aplicar um novo coração em você. Então uma coisa é você ouvir, outra coisa é você acolher. E Jesus diz que existe esse tipo de pessoa que dá fruto. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo: quando você ouve a palavra, acolhe, guarda, come, tritura, você vai dar frutos. Uma coisa que não pode existir na nossa vida. Talvez o Maurício vai dar fruto a 1000, a Daniela a 10, o Léo a 100. Porque cada filho dá um tipo de fruto. Quem está do meu lado talvez seja maior do que eu. Talvez eu dê um fruto de 50. Quem está do meu lado talvez dê um fruto de 1 milhão. Talvez eu passe a minha vida inteira e ganhei 3 almas para Jesus. Aquele meu amigo já ganhou 1 milhão de amigos para Jesus. Talvez eu vou viver a minha vida nesse meu estilo, mas eu estou frutificando. E aquela pessoa, ela vai ter uma vida extraordinária, ela vai crescer. Por quê? Depende da tua semeadura.
Se eu recebo a palavra e semeio, eu vou ser grande. Mas o diabo ele vai tentar o quê? Roubar de você a palavra. Porque se você semear ela no teu dia a dia, o diabo ele vai começar a ter medo de você. O diabo ele não tem medo da minha voz. O diabo ele não tem medo da forma como eu toco, canto. Ele tem medo se eu guardar a palavra, aplicar. Ele não tem mais autoridade na minha vida. Então Jesus está dizendo que nenhum cristão dará frutos iguais. Cada um dará de acordo com a sua semeadura. E Jesus está dizendo, quer ter uma vida grande? Uma vida que você tenha realmente um prazer em Cristo? Aprenda a pegar a palavra e semear. Pegar a palavra e semear. Sabe quando que você vai semear? No dia da treta. No dia da confusão. No dia que você for brigar. Poxa, o pastor mandou receber com mansidão. Fica manso aí. Ouviu, Fernando? A Fernanda receber com mansidão aí. Eu gosto dessa frase porque eu sempre falo aqui na igreja, né? Olha, recebe com mansidão. Significa que eu vou vir com uma chalapada. Recebe com mansidão a palavra. Aí a Fernanda fica me debochando lá, que eu fico falando com mansidão. Receba com mansidão a palavra que vai enfiar o dedo na tua ferida, arrancar a doença, mas ela vai costurar. Ela vai trazer cura. Ela vai trazer restauração. Às vezes a gente está na igreja, Senhor, cura, me transforma, Senhor. A gente não sabe o que está pedindo. Porque o seu pé, Senhor, muda o meu coração. Ele vai falar, ok, se eu vou mudar é do meu jeito. Eu vou tirar quem eu quiser, eu vou pôr quem eu quiser e você vai chorar. Aí Jesus vem e começa a espremer. Não, Senhor, não, eu não quero, tá bom desse jeito. E ao Senhor Jesus fala, poxa, como que você vai frutificar? Para concluir, não somos apenas terra, somos também semeador. Às vezes a gente acha que nós somos só solo, receber. Mas Jesus está falando, agora você é o semeador. Agora é você que vai, você um dia recebeu a semente, né? Recebi um saco de semente. Agora eu vou semear, eu vou plantar na minha vida. Tudo aquilo que eu ouço na quarta, no domingo, na sexta, eu vou colocar no solo, eu vou colocar no meu coração. Você agora não é mais o receptor, você vai continuar recebendo a palavra, mas Jesus está falando, agora você vai semear na vida de outros, agora você vai semear na sua vida. Olha que coisa linda, eu era um maltrapilho, agora eu sou um semeador da palavra. Eu era um drogado, um viciado, um adúltero, agora eu sou um filho limpo, purificado. Agora eu sou um semeador da palavra. Eu era um Zé Ninguém, um zero à esquerda, um zero à direita, um zero em cima, um zero embaixo. Não tinha propósito nenhum. Só que agora Jesus transformou o meu coração, que eu sou um semeador. Vamos ficar de pé?